Fala pessoal, sejam bem-vindos para o segundo Com Que Dicas. Eu sou a Agatha, estou aqui com a Cacu e com o Felipe Traina, CEO da Sales Time. E hoje nós vamos falar sobre Spin Selling. Para começar, Felipe, por favor, o que é Spin Selling? Conta pra gente. Vamos lá. Fala pessoal. O Spin Selling, para quem não conhece, melhor falar, né? Meu Deus! Fala pessoal, então o que é o Spin Selling, né? O Spin Selling praticamente é uma metodologia de vendas utilizada aí por SDRs, vendedores que têm contato direto com o cliente, né? Então, para quem não conhece, não vou me aprofundar muito na história, mas o Spin Selling, ele foi um resultado de uma pesquisa feita por uma pessoa chamada Neil Hackman durante 12 anos, no qual ele entrevistou vários vendedores de grandes empresas aí na época, a Kodak e outras empresas, que contrataram esse pesquisador justamente para entender por que uns vendedores fechavam mais vendas e os outros não. Então, praticamente, o Spin Selling nasceu dessa pesquisa, né? E ele, então, fez essa pesquisa, passou 12 anos com toda essa galera, e durante essa pesquisa ele identificou que o que esses vendedores utilizavam, que tinham mais resultado que os outros que não tinham, era 4 conjuntos de perguntas, né? 4 categorias de perguntas, que denominou-se aí o nome do Spin Selling, né? Então, o Spin Selling é um acrônimo de S de pergunta de situação, P de pergunta de problema, I de pergunta de implicação e N de pergunta de necessidade de solução, né? Então, praticamente, o contexto do que é Spin Selling é esse conjunto de perguntas que um vendedor precisa fazer para que ele consiga fazer o cliente entender que tem um problema, esse problema pode gerar implicações na empresa e que existe uma solução para isso, né? Seria mais ou menos essa a explicação do que é o Spin Selling, né? Bacana. Muito legal. Você conhecia essa história, amiga? Eu já ouvi falar, né, dessa metodologia. Tá, inclusive, na minha lista de livros lá para ler o livro deles. Mas aprofundado assim, eu não tinha pegado para entender, né, para estudar. Eu também tá lá na minha lista de temas aí para me aprofundar. Achei muito interessante. E sabe que é o Gostei legal? Que bastante esse dessa. livro, ele não é novo, né? É um livro que já tem cerca de 30 anos já. Olha que Então, legal. é uma pesquisa que aconteceu faz muito tempo, só que a galera não conhece ainda, né? Tem muita gente hoje conhecendo, porque tem muito conteúdo na internet, né? A internet Sim. trouxe essa informação mais rápido, mas tem muita empresa que eu converso que não faz ideia do que é, e quando descobre, fala, puxa, era isso que eu precisava para começar a vender mais. E quando você conversa com essas empresas, né, a maioria delas que não conhece são empresas que estão há bastante tempo no mercado ou, tipo, são empresas mais recentes? Tem dos dois tipos, né? Os dois tipos. Tem as empresas mais tradicionais, que conhecem metodologias como o Bunch, que foi uma metodologia também muito bem difundida aí no mercado. E tem as novas empresas, startups, que por falta de experiência, mesmo conhecimento, não chegaram ainda a ouvir falar ou estudar um pouco sobre essa metodologia. Então tem dos dois tipos, né? Bacana. E como é que faz para implementar o Spin Selling em pequenas empresas ou startups? Tá, vamos lá. Bom, o Spin Selling tem uma armadilha aí, né? Que é quando você lê o livro, você acha, poxa, agora eu estou especialista, vou começar a implementar o Spin Selling, né? Só que acontece, quando você estuda, é um cenário. Quando você vai para o ao vivo, que é conversar com o cliente, é totalmente diferente. Por quê? A ideia do Spin Selling é você definir um conjunto de perguntas que vão te ajudar a entender a situação do cliente, descobrir um problema na situação, implicar esse problema, falar, olha, se você continuar assim, você vai perder dinheiro, você vai perder tempo, você vai perder pessoas, e trazer uma necessidade de solução para ele, que olha, mas e se você conseguisse economizar dinheiro, se você conseguisse ganhar mais dinheiro? Então o Spin Selling ele traz todo esse conjunto. Você vai definir todas as perguntas, só que quando você chega no ao vivo, quer falar com o vendedor, ele não segue um script, a pessoa. Então, ele simplesmente sai fora do teu script. Se você está totalmente focado naquela sequência de perguntas, você vai se perder, você vai travar e isso vai te prejudicar. Então, essa é uma das armadilhas do Spin Selling. Qual que é a melhor forma de você implementar o Spin Selling, então? Primeiro, começar uma etapa de cada vez e treinar muito bem ela. O que é começar uma etapa de cada vez? Defina todas as perguntas de situação que você pode fazer para o teu cliente. O que é pergunta de situação? É você entender o cenário dele atual. Então, é entender qual o processo que ele utiliza hoje, ferramentas que ele utiliza, quantas pessoas estão envolvidas nesse processo. Legal. Isso são tipos de perguntas de situação. Defina essas perguntas e começa a fazer.
Esquece o resto. Começa a fazer a pergunta de situação, se vira com o resto da conversa, mas foca em fazer bem essa pergunta de situação. A partir do momento que você conseguiu se tornar aí, entre aspas, expert nessa pergunta de situação, você dá o próximo passo. Agora eu vou começar a colocar perguntas de problema, que é onde você vai começar a identificar dentro daquela situação que o cliente passou, incertezas, dificuldades, falta de conhecimento, é onde você vai conseguir mapear alguns problemas. Aí você já começa a partir de um contexto um pouco mais específico, né? As perguntas de situação são mais genéricas, de problema você precisa ter um know-how da sua situação, do que você resolve para você encaixar as perguntas. Novamente, aí você vai indo uma por uma, até que você consiga aí ter um conhecimento e uma prática bem alinhado ao mesmo tempo, né? Bacana. Praticamente essa seria a dica para você começar a implementar. Um passo de cada vez, né? Definir bem, estruturar bem esse primeiro passo, né? E como você falou, pensando, vamos fazer o spin selling aqui, vamos começar das perguntas de situação, colocar em prática, porque aí entre a teoria e a prática existe um abismo, sim. né? E focar nessa primeira etapa para depois pensar nas etapas seguintes. Importante. Isso é legal, porque a maior frustração dos meus clientes é justamente essa. A gente faz o treinamento e quando ele vai para o primeiro contato com o cliente, Felipe, eu não consegui implementar nada, ele falou um negócio totalmente nada a ver. Não estava preparado para aquela pergunta, para aquela resposta, né? Então, por isso que a gente trabalha toda essa sequência uma vez. Claro que tem outras ferramentas que a gente acaba implementando também, né? Mas o primeiro passo é você ser expert em uma etapa, depois na próxima, até que você consiga ter o conjunto completo. Esse é o primeiro passo, né? Depois tem outros passos que vão se aprofundando aí, né? E se esse conteúdo está te ajudando, está te dando aí algumas dicas importantes para implementar no seu processo de vendas, deixa o joinha aqui pra gente, comenta as suas dúvidas aí, o que você já tem de experiência com o Spin Selling e não esquece de se inscrever no canal também. Pela sua experiência, né, Felipe Traina, com toda essa parte de vendas e metodologias, qual é a diferença de uma empresa, falando em resultados, né, que aplica Spin Selling, por exemplo, e uma que não? A gente acredita que é gigantesca, né? E até vocês da Sales Time também trabalham bastante com essa parte. Tá, qual que é a grande diferença? A grande diferença não é em aplicar ou não o Spin Selling. A grande diferença é você conhecer muito bem o seu cliente. Então, porque não adianta você trabalhar uma metodologia se você não sabe qual é o problema do seu cliente. Você vai fazer perguntas que não vão gerar interesse, não vai mudar a vida dele, entendeu? Então, o primeiro ponto é você conhecer muito bem qual é a dor que você está resolvendo. Por que o cliente precisa de uma solução como a sua? Esse é o primeiro ponto. Isso é o que diferencia as empresas que têm sucesso e que não têm. Porque se você não tem uma dor, não tem venda. Se você não tem um problema, não tem por que a pessoa ficar dando ouvido para você. Se você tiver isso muito bem definido, aí sim o Spin ele vai te ajudar a pessoa entender qual que é a importância da sua solução. E aí sim ele se diferencia de quem usa e quem não usa. Vamos pegar duas empresas então, que conhecem muito bem o seu cliente e têm dores muito bem claras e solução muito bem claras para isso. Por que uma se diferencia e a outra não? Porque a que não tem uma metodologia, ela vai direto falar de solução. Vai falar, olha, eu tenho um software, eu tenho uma consultoria que faz isso, faz aquilo, mas o cliente nem entendeu ainda qual que é o problema dele. E aí vira meio que aquele spam, né? Exatamente. Por isso que as pessoas não te dão ouvido e elas ficam, legal, cara, bacana, parabéns. Obrigada, eu tenho que continuar trabalhando aqui. Exatamente. Me liga outro dia. Agora, quando você aplica um Spin, ele tem um contexto inverso. Ele começa pelo problema. Então, primeiro ele quer entender, Kaku, como é que está o seu trabalho hoje, qual é o processo que você faz, quantas pessoas estão envolvidas, quais ferramentas você usa. Tá, Kaku, você está satisfeito com isso hoje? Você sente que isso poderia ter mais eficiência? Você sente que poderia te ajudar, se você tivesse uma ferramenta, poderia te trazer mais controle, mais gestão? E se você não mudar, o que pode acontecer na sua empresa? Ou seja, o Spin ele vai te trazendo um conjunto de perguntas que vai conscientizando a pessoa do problema, sempre usando perguntas. É outra dica também matadora, que é onde alguns clientes pecam, que é você ficar afirmando. Afirmando, eu quero dizer, Kaku, se você comprar um carro, você vai chegar mais rápido no seu trabalho, sim ou não? É uma pergunta sim ou não, direta, você também que induzindo a pessoa a falar.
Você tem que trazer muito mais perguntas abertas. Então, Cacu, como que um carro poderia te ajudar no seu trajeto do trabalho? Eu nem gosto muito de carro, prefiro andar de bike. Aí pronto. Perfeito, aí você traz uma objeção. Aí você consegue converter isso com outra pergunta. Agora, quando você fala, Cacu, um carro te ajudaria a chegar mais rápido? Não, ajudaria, mas é o que você quer? Exatamente. E aí você começa a ocultar informações. Então o Spin ele vai te ajudando a extrair essa informação do cliente da forma correta, que é você entender qual é o problema. Muitas vezes o cliente não entende o problema e com o Spin ele começa a se conscientizar que, opa, peraí, alguma coisa não está certa aqui. E tem aquela questão também de você conseguir ouvir o cliente, né? Quando você faz essa pergunta aberta, você deixa o cliente falar. E aí quando você está nessa querendo induzir a resposta, daí você já corta e não consegue extrair essas informações que nem você comentou, né? Exatamente. Você tem que ser muito ouvinte, tem que praticar a escutativa aqui. Isso é importante, pessoal. Pratique a escutativa. A escutativa é você ouvir mais do que falar e deixar o cliente falar. E Felipe, existe algum material que pode ajudar a implementar a metodologia? Boa pergunta. Existe sim. E é um material que vai te ajudar a estudar bastante, né, todo o contexto do Spin, né? É um material que a gente chama de matriz de qualificação. Tá? Praticamente é uma planilha bem simples, onde você vai ter ali uma coluna com o que a gente chama de tema, de dor, né? Qual que é o problema que a gente está falando. Então vamos pegar um exemplo aí. Eu estou falando de uma empresa de RH, tá? Que vende um produto que é contratar funcionários para as empresas. E uma das dores é que os clientes não conseguem encontrar profissionais. Beleza? Então, esse é um tema da sua matriz. Com base nesse tema, você vai construir toda a sua sequência de perguntas. Então, qual é a pergunta de situação que eu posso explorar para trazer esse tema em tona? Quais são os problemas que eu posso colocar aqui que vão me ajudar a conscientizar a pessoa que existe um problema ou não? Quais são as implicações? Como que eu posso implicar esse problema para o cliente? Perguntas do tipo, e se você não encontrar um funcionário dentro de uma semana, você vai conseguir fechar sua vaga? Ou como que isso vai te atrasar com o teu cronograma? Então, quais são essas perguntas? E, por final, a pergunta de necessidade de solução. Se eu conseguir trazer uma pessoa para você em uma semana, quanto que isso te ajuda? Então, essa matriz, ela vai ajudar você a estudar o Spin, tá? Eu gosto muito de frisar isso, que não é para você ficar lendo ela, mas estude antes da call, entendeu? Quais são os temas que eu tenho, como que eu posso trabalhar essas perguntas. Então é a melhor forma de você estudar o Spin, até mesmo para você depois implementar e servir como material de estudos do próprio time de vendas, né? Então esse foi o nosso segundo Conque Dicas. Obrigada, Felipe, pelas dicas de ouro aí sobre Spin Selling. Obrigada, Cacu, pela participação. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixa o seu like aqui pra gente e faz os seus comentários. A gente quer muito saber aí o que vocês estão implementando, o que está rolando por aí.